O primeiro desafio dos alemães que imigraram para o Rio Grande do Sul teve que ser enfrentado antes mesmo da chegada. A viagem da Alemanha até aqui. Na bagagem, a fé em um futuro melhor era o item mais importante. É o que você vai ver na primeira reportagem da série sobre os 200 anos da imigração alemã. É preciso recuperar cada peça para remontar o quebra-cabeças da história. O trabalho de Ingrid é salvar um legado que quase foi perdido na enchente de maio. A aposentada, de 76 anos, faz parte do grupo de voluntários responsável pelo acervo do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, um lugar que resgata o passado dos imigrantes alemães. O museu foi fundado no dia 20 de setembro de 1959. Então, nós estamos fazendo 65 anos esse ano. Ele foi fundado bem pequeno como museu, porque antes o fundador, que foi o professor Telmo Lauro Melo, estava juntando coisas antigas. Não pode botar fora isso. A gente tem muita confiabilidade, as pessoas trazem porque confiam, sabem que aqui vai ser bem cuidado. A gente tem aqui relógios, tem ferro de passar, mas tudo é muito carregado de história. Com certeza, cada peça aqui deve ter a sua história. E nenhuma desperta tanta curiosidade quanto o item mais antigo da coleção, que por pouco não ficou debaixo d'água durante a cheia. Na hora de ir embora, a nossa funcionária parou na porta, na hora de ir embora, pensou a Bíblia. Voltou, pegou a Bíblia e levou lá para cima. A Bíblia é uma edição de 1765, traduzida do grego para o alemão antigo. Em alemão gótico todo, aqui o Novo Testamento, das Neue Testament. A gente não sabe quem trouxe. E um tamanho desse. E tudo muito bem cuidado, né? E isso faz toda a diferença. Por isso é a nossa peça mais antiga e mais especial aqui do museu. Eles tinham tanta coisa para trazer porque eles iam embora para não voltar mais. E daí eles faziam uma Bíblia deste tamanho. Não é uma Bíblia qualquer. Talvez a fé tenha sido um dos itens fundamentais na bagagem dos imigrantes que chegaram ao Brasil em 1824. E a Alemanha não era a Alemanha que nós conhecemos hoje. Era uma confederação de pequenos estados, de vários tamanhos, não era um país unificado. Então, assim, havia uma situação, depois de anos de guerra, nas guerras napoleônicas, de fome, de pobreza e também de excedente populacional. Essas pessoas estavam desempregadas pela Revolução Industrial que estava acontecendo na Alemanha, elas não tinham oportunidade de emprego. E então o Brasil envia, né, em agosto de 22, envia o Major Schiffer para lá para buscar essas pessoas. O primeiro navio com imigrantes alemães para o Brasil saiu no dia 27 de julho de 1823 do porto de Amsterdã. Foram quase 6 meses até a chegada em 7 de janeiro de 1824. A ideia do então Império Brasileiro era criar colônias agrícolas e um exército. Por ordem de Dom Pedro, os primeiros alemães foram para Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e para o sul do país. A viagem dos alemães que vieram para o Rio Grande do Sul demorou um pouco menos, 4 meses. O veleiro Ana Luíse partiu de Hamburgo em 24 de março e chegou em 4 de junho no Rio de Janeiro. Só 1 mês e meio depois, com uma parada em Porto Alegre, eles encontraram o destino final. 18 de julho eles chegam no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e no dia 23 eles são despachados para São Leopoldo. Os 39 imigrantes desembarcaram nesse ponto de São Leopoldo, que era conhecido como Porto das Telhas. Aqui foi construída a praça e, no ano do centenário, erguido esse monumento, em homenagem aos primeiros desbravadores. Os alemães foram abrigados no galpão da Real Feitoria do Linho Cânhamo. Pelo menos 18 tinham menos de 10 anos e 5 não haviam completado 12 meses. O mais velho era um fabricante de cartas de jogar, de 49 anos. Era uma fazenda que produzia cordas para a marinha. Então já havia uma estrutura estabelecida com escravizados que produziam corda. E foram acomodados ali, agasalhados, enfim, à espera dos seus lotes de terra. Cada família que deixava a fazenda recebia 77 hectares de terra. Animais, sementes e algo muito importante, ferramentas. Foi com elas que os alemães ocuparam as picadas
e se espalharam pela região. Era a partir do zero mesmo. Exatamente, era o que chamava de picadas, né? Ele precisava construir a sua casa, uma choupana ainda, né? A primeira casa, primeiro teto, desbravar a mata para plantar. Se plantava aqui, se colhia aqui, não era o mesmo que se produzia na Alemanha, então se precisou se adaptar à alimentação, à plantação, ao que ele ia viver, aos confrontos que ele teve com os indígenas que aqui também viviam. Um novo grupo, com mais de 80 imigrantes, chegou a São Leopoldo antes do final de 1824. Nos 7 anos seguintes, pelo menos 5.000 alemães desembarcaram no mesmo local e se espalharam pela região. Hallo, Miki. Hallo? Guten Morgen. 200 anos depois, a distância da Alemanha para o Brasil é percorrida na velocidade de uma chamada de celular. Ich habe hier die RBS mit mir, die filmen gerade wie ich mit dir telefoniere. É assim que a Ingrid mata a saudade do amigo de infância. Tschüss, mein Lieber. Alles Gute, ja? Tchau, tchau. Ja, abraço. A voluntária, que se entrega ao trabalho de manter viva a memória dos imigrantes, também é uma peça importante para preservar este legado. Amanhã, vamos mostrar a herança deixada pelos alemães para os gaúchos e as irresistíveis receitas que atravessam gerações.